Boa noite para você. O Palavra Cruzada de hoje fala sobre espionagem. O Brasil foi espionado? Documentos revelados por Edward Snowden, ex-técnico da Agência Nacional de Segurança Americana, o NSA, mostram que a comunicação de membros do alto escalão do governo brasileiro foi monitorada pelos Estados Unidos. Empresas brasileiras como a Petrobras também teriam sido espionadas. O incidente causou um desconforto nas relações diplomáticas entre os dois países. O Brasil ameaça levar o assunto à ONU. Mas hoje nós queremos saber como funcionam as agências de inteligência, o que elas investigam de fato e como fazem isso. E nós, brasileiros, sabemos nos defender? A Palavra Cruzada de hoje recebe o agente da Polícia Federal, Vladimir Brito, que é especialista na área de inteligência de Estado e policial e também mestre em ciências da informação pelo UFMG. E hoje nós vamos perguntar, essa primeira pergunta para introduzir o nosso assunto. A julgar pelos dados revelados ou por aquilo que está na imprensa ou até pelo seu conhecimento da área, dá para afirmar isso que eu afirmei no início? Ou seja, o Brasil foi sim espionado? Foi espionado, sem dúvida alguma. Esse aparato, os estados possuem um aparato de espionagem e ele permeia as relações internacionais já há séculos, né? Se sofisticando ainda mais em torno do século XX. Então, nenhuma dessas grandes potências funciona sem um aparato de espionagem que presta uma série de serviços no sentido de tanto obter informações que são secretas, que são relevantes, sejam no terreno da política, questão militar ou econômica, né, quanto muitas vezes até intervindo, fazendo atividades clandestinas dentro desse outro país. Então, o caso norte-americano, provavelmente ele possui um maior aparato para esse tipo de atividade, para espionagem, para coleta de informações sensíveis clandestinas do planeta. Só estamos começando o nosso debate. Fomos espionados, sim. Quer saber mais sobre esse assunto? Não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. Participam desse programa aqui no estúdio da Rede Minas, a jornalista da Rádio Internacional, da Rádio Itatiaia, responsável pela editoria de internacional, Maria Cláudia Santos. Nós convidamos também a repórter, jornalista da Rádio Inconfidência, Florence Couto, e está conosco a redatora de internacional do jornal O Tempo, Heloísa Mendonça. E você, nosso telespectador, nosso convidado principal, está convidado a participar, interagir conosco durante esse programa, mesmo ele tendo sido gravado, as suas considerações, a sua conversa aí por meio das redes sociais é muito bem-vinda. Então, durante o programa, elas vão aparecer aí no seu vídeo e você pode continuar essa discussão, debater, colocar a sua opinião, e eu desde já convido os meus convidados a interagirem com os nossos telespectadores. Quem sabe a gente não troca algumas pautas, descobre algumas coisas, e esse programa que é bem interessante. Talvez você já esteja assistindo esse programa pelo YouTube. Seja bem-vindo. As redes sociais estão aí para serem divulgadas e também monitoradas, fique você sabendo. Mais ou menos por aí, né, Vladimir? Voltando a essa pergunta, eu fiquei super impactado assim, com a sua afirmação, e logo antes de falarmos muito e descobrir, eu queria te perguntar: e nós brasileiros, e nós, Brasil, nós temos um aparato de segurança similar? Ou seja, nós também damos uma olhada como que tá os nossos vizinhos, vamos dizer, mais próximos ou não? Acredito que se isso é feito de uma maneira frágil. Me parece que não é política do governo brasileiro esse tipo de ação, né? Eu vejo a surpresa da Dilma como uma surpresa legítima, de indignação dela, do ministro da Justiça. Não é um cinismo, como às vezes você percebe em outros atores, né, de Estado, que aquilo ali veja, né, que absurdo, o Brasil foi espionado, os americanos fazem isso. Você percebe a indignação de quem não se atentou, não percebia isso como real. Então, eu não vejo como política de Estado no Brasil espionar, sobretudo, países da América do Sul, ou da América Latina. E 2, o aparato de inteligência brasileiro que sobrou, né, na verdade, nós temos instituições que elas sofreram uma reforma, uma certa repaginação, mas elas ainda são herança do período da Guerra Fria. E o nosso papel na Guerra Fria era um papel periférico. Você tinha um enfrentamento entre duas grandes potências, os americanos e os soviéticos, com as suas respectivas agências de inteligência tentando esquentar a guerra ali no submundo, no underground. E o papel de países como o Brasil era simplesmente controlar o inimigo interno para que esse inimigo interno não viesse a tomar o poder.
Então, quando você tem uma instituição que ela foi construída nesse cenário, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, é difícil você quebrar esse modelo se não for de fora para dentro. Então, eu diria que o modelo dessas instituições ainda está um pouco vinculado ao cenário anterior e não é política do governo. Vladimir, depois das denúncias, o governo falou que gostaria de ter uma maior defesa cibernética. Sim. Quais seriam as medidas para alcançar essa melhoria aí na defesa? Esse problema é bastante complexo. Se eu fosse fazer uma analogia, eu diria que ele está tal qual o esforço científico norte-americano quando os soviéticos lançaram o Sputnik no espaço e eles estavam atrás da corrida espacial. Não é um esforço de curto prazo. Os americanos investiram maciçamente em tecnologia da informação. A internet foi criada por eles, né? Para se ter uma ideia, na minha opinião, a internet é um subproduto de uma política de Estado americano, que obviamente permitiu que tivesse inovação, criatividade, mas dos 13 servidores raiz da internet, que são os que a gente nomeia domínios, então você pode mapear a rede quase toda, 10 estão dentro dos Estados Unidos, sendo que uma parcela deles em agências militares, né? Você estão ali dentro. Quem autentica a internet, os sites, é a VeriSite, que é uma empresa americana. A gestão também é feita a partir dos Estados Unidos. Os principais softwares que nós utilizamos são softwares de empresas norte-americanas utilizadas dentro dos Estados Unidos, de criptografia, inclusive. O conteúdo de tudo que a gente processa dentro da internet, Facebook, Google, está armazenado fisicamente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a NSA trabalha com criptografia, né? O principal mote dela, além de fazer interceptação de comunicações, seja telefônica, correio eletrônico, fluxo de dados dentro da internet, é quebrar a criptografia de um adversário. Por quê? Porque as informações mais relevantes que esse pretenso adversário teria tendem a ser as criptografadas, que são seus segredos, né? Então a NSA trabalha, inclusive já tem documentos desclassificados aí nos Estados Unidos, né, desse lote do Snow, mostrando que eles têm uma rubrica orçamentária só para incidir sobre empresas da área de criptografia e a empresa deixar uma porta para que a agência possa entrar. Os softwares que a gente compra dos Estados Unidos, todos, uma vez que você compilou o software, você não tem acesso ao que está lá dentro. Então, eles também podem ter portas ali. Então, o governo brasileiro pode comprar uma solução criptográfica fabulosa, mas ele está trafegando numa rede em que predominam os americanos com conteúdo, com estrutura e com uma agência enorme para operar isso. Teria que ser um produto nosso, então. Não só um produto, uma política de repensar a nossa participação na rede, né? Como é que nós participamos no que é internet, né? Como é que os nossos dados vão fluir? Por exemplo, hoje você está na internet, você não tem noção de quando você está dentro do seu país, quando você está fora. Verdade. Então, nós temos que pensar, é muito mais sistêmico do que você pensar, eu vou ter um software que faz criptografia que outro aqui. É óbvio que o governo tem o CEPESC, que é da ABIN, que trabalha com criptografia, que acredito eu devia ser muito pouco utilizado pelo governo, porque todo mundo acha que isso não acontece, né? Então, você pode ter uma solução de curto prazo, que é uma solução criptográfica que seja nacional, que você tenha um conteúdo. Mas e o meu e-mail? E o software que a presidente entra todo dia, vamos imaginar que seja norte-americano e que você não pode auditar o programa, né? Essa até é uma das vantagens. Por que a China, as Forças Armadas chinesas usam software livre, as alemãs, as russas? É porque antes do programa ser compilado, eu posso auditar e ver o que tem lá dentro, né? Agora, nós estamos falando de uma dimensão da espionagem, porque que ficou mais visível, né? Que ficou mais visível agora. Deixa eu só te pedir um favor, que aí eu não sempre recordo aqui, às vezes, para o nosso telespectador. Por mais óbvio que possa parecer, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o telespectador o que é criptografia. Criptografia significa você conseguir embaralhar os dados, as mensagens, de maneira que se alguém não tiver uma chave para abrir e interpretar aquilo ali, o que seria um correio eletrônico, uma carta, vira um conjunto de números, de zeros e uns, de maneira que quem não consegue essa chave não consegue entender o que ali está escrito. Agora o nosso telespectador matou, igualzinho os filmes de espionagem, né? Os códigos secretos. Vladimir, eu queria voltar um pouquinho e saber a sua opinião. Por que você acha
que chamou tanta atenção esse escândalo agora? Nós sabemos que esse burburinho de que um país espiona o outro, não na intensidade de outras épocas como a Guerra Fria, mas enfim, isso sempre foi muito discutido e ainda que nesse tom de lenda, todo mundo discutia um pouco e sabia que existia. Será que porque dessa vez, inclusive para os americanos, veio esse baque de imaginar que essa espionagem ela vai muito além de governos, de empresa, mas ela chega nos cidadãos, no caso dos americanos, mais ainda do que para outras pessoas? Eu acho o seguinte, os americanos já tiveram diversas situações, conflito com as suas agências de inteligência, público interno. Se me permitir um preâmbulo, nós temos uma mania de misturar o ambiente interno de um país que você vive sob a égide da Constituição, do poder do Estado, né? Então você tem garantias constitucionais para nenhuma agência a Polícia Federal vai fazer uma investigação, ela tem que ter autorização judicial para invadir sua privacidade, tem que inclusive convencer o juiz, o Ministério Público, você tem essas garantias. No terreno das relações internacionais, você tem acordos na ONU, acordos internacionais, mas eles não são garantidos por um Estado. Né? Por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado. E aí, quem vai lá brigar com a maior potência do planeta? Ou a Rússia invadiu a Geórgia? A mesma coisa. Então é corrente no terreno internacional, né? Uma agência americana é construída para obter informações externas a contragosto do cliente, por isso que é feito via espionagem, né? Para servir o processo decisório americano. O que os americanos não aceitam? A grosso modo, não é o fato do sistema de um dos instrumentos que eles têm de coleta de inteligência, que é a NSA, está interceptando os e-mails da presidente ou roubando segredos da Petrobras. O que eles não aceitam é que, junto com esse pacote do Snowden, eles também souberam que a NSA, por exemplo, pegou praticamente todas as chamadas telefônicas da população americana inteira, né, para tentar mapear relacionamento. Então, quando se toca na privacidade deles, eles acham isso inconcebível e acham que está violando o direito constitucional que eles têm enquanto americanos. No ambiente externo, a cultura americana, o volume de publicações, o peso que essas agências têm, a sociedade americana sabe há muito tempo que o volume de informações coletadas de outros pelas suas agências é monstruoso, é monumental. Só um parênteses, se você me permitir. A NSA está construindo um data center, acho que foi inaugurado agora, em Utah, estado americano. O índice que eles utilizam para medir o armazenamento é petabyte. Não existe petabyte, né? Nós estamos 2 categorias antes dessas, né, do ponto de vista de capacidade de storage, de armazenamento de dados. Né? Por que é um projeto bilionário? Por que uma instituição, né, monta um aparato desse tamanho com capacidade de armazenar tantos dados se não for para colhê-los, para coletá-los? Agora, Vladimir estava falando exatamente que eles, né, investigaram, inclusive, a população norte-americana. E nada impede que eles tenham investigado também algumas relações aqui no Brasil, né? Pelo menos eu acredito. Na verdade, vai demorar muito tempo também para o Brasil, quando desenvolver, né, essas novas tecnologias e tal, para tentar defender não só o governo, vai demorar muito tempo para tentar defender também a população? Isso é possível? É possível. Não é possível só com soluções tecnológicas. Porque o que acontece é o seguinte, basicamente as agências de inteligência funcionam, o trabalho delas tem duas etapas. Coleta de informações e análise dessas informações. Numa estrutura igual à americana, que eles têm 16 agências dentro da estrutura da comunidade de inteligência deles. Então você tem organizações que são voltadas para um tipo de coleta. Por exemplo, a NSA coleta centralmente inteligência, o que a gente chama de inteligência de sinais, que é o quê? Comunicação telefônica, por correio eletrônico, tráfego de dados dentro da web, quebra de criptografia, ela é especializada nisso. A NGA, que é a agência deles de informações geoespaciais, ela coleta o quê? Imagem de satélite. Então eles têm hoje um conjunto, e foi inclusive o motivo do primeiro satélite ter sido posto no espaço, é a capacidade de você coletar imagens de áreas que são restritas. Por exemplo, o Brasil está fazendo um projeto no Rio de Janeiro, ele está construindo um dos seus submarinos de um projeto com a França, que vai chegar ao submarino nuclear. Muito provavelmente os americanos têm um conjunto de imagens bastante vasta sobre esses dados, porque eles têm uma agência só para isso, que recebe tanto recurso ou mais que a NSA. Tem outra, que é a
parte mais clássica do que seria essa atividade de inteligência, que está associada à espionagem, que a gente vê o 007, que são as fontes humanas. A CIA é a agência americana que lida com isso, que é, por exemplo, a capacidade de você recrutar pessoas dentro do Estado adversário, dentro do meio empresarial, para te dar informações privilegiadas ali dentro. Por exemplo, tem um mapa que a NSA fez mostrando os e-mails com quem a presidente da República troca e-mails. Isso. Qual um dos grandes sentidos de você fazer isso? É conjugar fontes, é eu dizer quem vale a pena recrutar aqui, a quem vale a pena subornar, quais são as posições que existem aqui dentro que vão me trazer não só o que ela está falando externamente, mas o que ela está discutindo dentro do gabinete. Se existe CIA... E qual deles seria mais vulnerável, né? Que aí, e qual deles seria mais vulnerável? Qual está mais aberto? Que aí descobriram até que membros do alto escalão chegaram a utilizar e-mails pessoais para tratar informações de Estado. Aí ficou mais fácil até. E mais do que isso, técnica de recrutamento de uma pessoa como essa, às vezes é um ano antes, né? Às vezes é você fazer com que a pessoa não perceba que existem interesses diferentes. Por exemplo, eu te forneço um curso. Esses programas todos que você tem, às vezes, por parte do governo americano, de vá aos Estados Unidos, fique, conheça a área correlata sua, né? Então, e assim por diante. Isso tudo são instrumentos de cooptação em que a pessoa, às vezes, ela não consegue diferenciar os interesses nacionais dela em relação aos interesses de outro Estado. Isso tudo é política pensada, né? O que eu estou falando aqui, eu estou lastreado em cima de documentos classificados americanos, de teóricos da área que trabalharam na área de inteligência e produziram. Não tem nada de teoria da conspiração. É tudo calcado em informação disponível, pesquisada. Anterior ao Snowden. Né? Muito anterior ao Snowden. Agora, até para o nosso telespectador, né, Flória, você tocou na proteção. Sim. Diante do que o Vladimir colocou, e talvez seja a primeira vez que eu vejo essa abordagem, a situação... o que a gente está repercutindo é a ponta de um iceberg, literalmente. A ponta. Nós estamos Tem muita coisa que a gente vai assustar. Isso, por exemplo, que você citou, às vezes até sem saber, a pessoa estava no meio de um processo de recrutamento aí para ser o espião. Sem dúvida, tem vários... Imagina, você está ali, você está trabalhando, vamos dizer, imaginemos, eu sou policial. Aí me oferece um curso numa agência dessa nos Estados Unidos. Aí me oferece, às vezes, recurso. Possibilidade de você trabalhar, conhecer outras coisas, o fascínio daquele ambiente. E eu não tenho na minha mente opa, perfeito, mas o objetivo deles é esse, né? Adquira conhecimento para o seu país, mas entenda que existem diferenças. Então, você coopta muito facilmente. Agora, mais do que isso, num país em que a corrupção é endêmica, né? Em que as pessoas... Eu já tive a oportunidade de participar de operações de combate à corrupção, que as pessoas vendiam... fraudava alimentação que ia para a escola, né, por exemplo. Imagina o que é você ter um dinheiro fixo para repassar informação, né? Será que é difícil recrutar esse volume de pessoas? Ainda mais com o Estado que é despreparado para lidar com isso, para enfrentar essa situação. Até os instrumentos o Estado não possui. Então, mais do que uma solução tecnológica, nós estamos com uma realidade que é complexa, que você tem que pensar. Nós temos uma contra-inteligência que funciona, as nossas agências funcionam. Boa pergunta, Vladimir. Inclusive, nós pretendemos que você as responda, mas no próximo bloco a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já já. Até mais. Palavra Cruzada está de volta. Hoje nós conversamos sobre espionagem. Você é admirador aí dos filmes do 007, perdeu o primeiro bloco, vale a pena conferir por meio das redes sociais, no nosso canal no YouTube, pelo Facebook, porque o primeiro bloco deixou bem claro para a gente qual é a realidade que nós estamos tratando. Para isso, nós recebemos o agente da Polícia Federal e mestre em Ciência da Informação pela UFMG, o Vladimir Brito. Está conosco também as jornalistas, um programa de jornalistas, a Maria Cláudia Santos, que é da Rádio Itatiaia, da área de internacional, a Florence Couto, que é repórter da Rádio Inconfidência, a nossa Rádio Inconfidência, e também a Heloísa Mendonça, que é redatora de internacional do jornal O Tempo. Nós, no primeiro bloco, ficamos um pouco assustados, né, meninas? Demais. Diante das considerações. E aí, no final, Vladimir, até para o nosso telespectador que pegou um meio caminho aqui, você disse, nós temos uma contra-espionagem, como que funciona a nossa estrutura de proteção? Aí eu gostaria que começássemos daí, pode ser? Claro. Eu acho que nós temos um problema em relação à questão da contra-espionagem, contra-inteligência. Você tem profissionais extremamente capazes na ABIN, no CEPESC, nas Forças Armadas, na Polícia Federal.
Mas tem uma professora da UFMG, pesquisadora da história, que ela escreveu um livro, inclusive, sobre a história da ABIN, que é a professora Priscila, e ela fala a questão do estigma. Então é o seguinte, essas agências foram conspurcadas durante o período da ditadura militar e elas estão associadas à população à repressão política. Nós não as vemos, como os demais países veem, como agências que possam defender os interesses nacionais, proteger a sociedade e assim por diante. Então, nós as temos, mas não as temos. A sociedade civil, o próprio governo, ele tem pouquíssimos especialistas que estão no núcleo da gestão do Estado que entendam como isso funciona. Então, você cria dicotomias para poder trabalhar, né? Por exemplo, o caso da ABIN. Ela, hoje, lida com duas áreas, que é a inteligência, pretensa inteligência externa e inteligência interna. É recomendável? Não. Porque no terreno da inteligência interna, eu tenho obrigação de respeitar a Constituição, as leis, ter autorização judicial. Eu estou lidando com a soberania do meu país e com os cidadãos do meu país. No terreno externo, não que eu defenda esse modelo, mas o modelo que predomina é eu posso fazer qualquer coisa porque eu estou defendendo os interesses da minha pátria. Então, por exemplo, a CIA, ela tem um setor de covert actions, existem assassinatos que são submetidos ao presidente formalmente e a um setor do Congresso americano, ele autoriza assassinato, autoriza ações de subversão, autoriza campanhas de desinformação para você desestabilizar um governo. Isso tudo são feito por essas agências de inteligência. Então, é recomendável que o mesmo indivíduo que opera do lado de fora para defender o país dele e ele faz qualquer coisa, ele opere do lado de dentro, em que ele tem que respeitar a Constituição? Provavelmente não, porque ele vai ficar dividido entre a forma dele de agir. Então, isso é uma situação. A outra, no caso da ABIN que lida com isso hoje, ela não tem acesso à interceptação telefônica, ela não tem acesso às informações de passaporte, de migração, que a Polícia Federal obtém, mas não é o papel constitucional da Polícia Federal fazer isso, são extremamente relevantes. Né? Claro. O que é mais fácil para eu detectar espionagem no Brasil? Sair percorrendo o Brasil inteiro ou descobrir as posições dentro das embaixadas que comumente mascaram os funcionários das agências de inteligência e acompanhar os passos daqueles funcionários dentro do país? Mas a nossa legislação permite? Não. Por que não? Porque é completamente diferente inteligência do que a inteligência policial. Inteligência policial, você vai investigar uma organização criminosa, tem início, meio e fim, você recebe uma autorização judicial para usar aqueles meios mais invasivos, se a organização, inclusive, mostra periculosidade, porque senão o judiciário não libera aquilo ali. Agora, você pode ter uma organização atuando no Brasil, vamos imaginar, seja inteligência americana ou uma organização que faz uso de métodos terroristas fora do país, que ela não seja criminosa aos olhos do país, mas que é importante o Estado saber o que eles estão fazendo aqui dentro. No caso da Tríplice Fronteira, depois dos atentados de 11 de setembro, né, até coincide a data, o Brasil chegou a entrar nessa rota de observação, vazou aí uma época suspeitas, né, de operações... Eu diria que uma parte disso também é no próprio governo americano se criou uma indústria do terrorismo, né? Então, eu não diria que o Brasil, por exemplo, tem um grande peso nesse sentido, embora, obviamente, eu não tenha condições de inferir diretamente sobre isso. O que eu diria é possível você acompanhar uma organização que tenha praticado atos terroristas lá fora, mas que não os tenha feito aqui, nem seja procurado internacionalmente, durante 1 ano, 6 meses, 8, não é. Eu não vou ter autorização legalmente não existe essa possibilidade. Não vai. Exatamente. Então você tem... E de ponto de vista de inteligência seria necessário. Fundamental. E, o que, aliás, inclusive é uma das grandes diferenças da inteligência de Estado para o policial. Pode ser que um sujeito que trabalha com inteligência ou contra-inteligência, ele vai acompanhar uma organização 10 anos aqui no Brasil e não seja, o governo opte por... Não, perfeito, eu quero monitorar, até porque essa organização não sabe que está sendo monitorada, eu quero saber, não cometendo crime aqui, eu quero saber quem eles interagem, de que forma, como atuam e assim por diante. Então é o seguinte, nós temos um modelo que essas instituições são anacrônicas, né? A gente realmente não repensamos elas para reinventá-las, mas ao mesmo tempo que a gente não fez isso, que a sociedade não se imbuiu disso, ela também não deu instrumentos. Então, na verdade, você finge, né? Vocês continuam do jeito que estava, que eu não te incomodo, mas eu também não te dou instrumentos para poder trabalhar em defesa do país.
Isso acontece aqui no Brasil e é o que não acontece nos Estados Unidos, porque sem dúvida. Eles ultrapassam, assim, né? O aparato que as agências de inteligência deles têm, né? Você tem umas 4 ou 5 disciplinas de coleta de inteligência, fontes abertas, interceptações telefônicas da internet, geoespacial, né? E fontes humanas, que é recrutar informantes, espiões e assim por diante. Todas essas agências recebem verba, tem um aparato tecnológico para a NSA, que é essa agência das interceptações telefônicas, eles trabalham com a meta de estarem sempre 5 anos à frente do estado da arte em termos de tecnologia da informação. Ao contrário do que acontece aqui, que o Estado vai pegar o computador mais avançado depois de um tempo, lá o financiador, a internet só aconteceu que empresa da iniciativa privada poderia ter o risco contábil, financeiro, de bancar um evento tecnológico do porte da internet. Então lá o Estado americano, ele vira para a iniciativa privada e fala, tá aqui bilhões, milhões, para você desenvolver um produto que me seja interessante no campo de defesa. Então, o horizonte é completamente diferente do nosso mundo. Tem tecnologia disponível para essas agências que nós não fazemos ideia, né? 5 anos no campo da tecnologia da informação é uma barbaridade, é impensável. E ao mesmo tempo, Florence, já te passo só porque é só um lampejo aqui. Eu fico pensando, todo mundo alimentando uma grande rede de informação. Hoje a internet é uma fonte de saber quase que inesgotável e nós todos estamos alimentando algo que as pessoas têm dificuldade de entender que existe sim um lastro físico. Sim. Em algum lugar, os data centers, que são gigantes, etc., consomem uma grande quantidade de energia, estão ali. Ou seja, uma hora ou outra na história, não tenhamos dúvida que, se necessário for, esse conhecimento ele vai ser chaveado, se necessário fosse, né? Só uma especulação, Florence, por favor. Não, eu fico imaginando que diante disso, né, já que de tudo que você já falou, e inclusive do fato de nós estarmos há anos-luz nessa questão em relação aos Estados Unidos, eu fico pensando em relação a outros países. Outros países que estão se desenvolvendo até mais até que o Brasil, como por exemplo China e tal. Será que esses países também não estão invadindo o Brasil? Isso é possível? Completamente possível. A nossa ignorância é tão grande que às vezes você escuta informações de que a China quer proteger a sua internet, né? E a gente discute que Estado totalitário. E é verdade, nós temos diferenças com o modelo de governo chinês. Na verdade, paradoxalmente, nós temos até muito mais proximidade com o modelo americano. Mas são agências que entendem o que está acontecendo no mundo hoje, né? O aparato americano, a capacidade, e eles estão lutando ali dentro dessa estrutura. A China, a Rússia, se a gente for pegar dos BRICS, né? Nós somos o país inocente, né? O país que está acordando para que o mundo é mau, as relações internacionais são completamente diferentes do ambiente interno. É compreensível, a gente estava lutando para sobreviver, para não ter inflação, para distribuir renda, né? Nosso país é enorme, estava olhando para si mesmo. Mas o mundo lá fora, a dinâmica dele é completamente diferente do que é o nosso Estado Nacional aqui, né? O aparato que esses setores têm disponível, recurso, então hoje russos, chineses, alemães, franceses, italianos, israelenses, canadenses, todos esses atuam dentro desse contexto, disputam informações e assim por diante. Seria caso da gente pensar, aí agora ampliando mesmo a discussão, seria a hora de levar essa discussão para o legislador, ou seja, no momento de se fundamentar, não só a legislação, mas até mesmo criar essas estruturas, ou seja, se o Brasil não tem esse meio de olhar para fora, essa preocupação, não seria a hora da criação de uma agência com esse objetivo, com esse foco, distinto do que você já nos explicou? Uma coisa é a agência interna, a outra coisa é uma estrutura de segurança internacional? Eu acho que nós temos que rever o nosso sistema de inteligência, nós temos que rever o que é a internet para o país. De forma alguma eu estou aqui advogando que a internet traz várias vantagens, facilidades, benefícios, mas é entender que existe uma esfera lá fora que nós não dominamos, né? E que nós temos que ter tecnologia. Não é que eu não vou usar a tecnologia do outro, mas tem algumas situações sensíveis dentro do Estado que você não pode ficar à mercê de um aparato tecnológico que é uma caixa preta, que você não domina o que está lá dentro. Então, por exemplo, a tecnologia para a exploração do pré-sal, um exemplo claro de uma questão econômica. Isso é um segredo de Estado que não deve ser divulgado em lugar nenhum. Não, e a Petrobras advoga, nós tomamos todas as medidas de segurança possíveis, né? Só qual o problema? Muito bem, e se o sistema operacional que é utilizado na edição do texto tem uma porta aberta que permite o acesso, eu tenho condição de inspecionar
O software, antes dele ser compilado para entender, né, do ponto de vista do linguajar humano que ainda está enquanto o programador está digitando, o que se passa ali dentro, não, eu compro ele fechado. Nós compramos um conjunto de produtos informacionais que nós não dominamos, né? Nós não dominamos a tecnologia envolvida. Por exemplo, o Brasil vai ter um satélite, né? Tem tecnologia só brasileira nesse satélite? O gateway de informação que está lá dentro, será que não tem uma portinha, né, que o software ali dentro permite que seja acessado por alguma unidade de inteligência? Há pouco tempo atrás tinha os pendrives que a China, que uma empresa chinesa ou de Taiwan estava vendendo, que detectaram, o Canadá detectou um vírus espião, né, dentro desses pendrives. Então, o que eu diria nesse sentido é que é complexo, você precisaria de agência, você precisaria de medidas para repensar talvez uma parte da nacionalização de uma parte do que é a nossa internet, sistemas de segurança da informação. Você tem um conjunto de medidas e a pior coisa que a gente precisa neste momento é tipo medidas do gênero: então vamos implementar o software dos Correios. Ok, nada contra. Mas não vai ser isso. É uma situação complexa, nós ficamos à margem dela e nós acordamos com o mundo inteiro montado nesse sentido. Não vai ter uma pequena solução que vai resolver o problema. Ô, Vladimir, você citou que para essa estrutura de espionagem, por exemplo, americana, de repente a chinesa e outras grandes, conseguir funcionar, tem a parte tecnológica, tem essa parte humana. Sim. Necessita de pessoas, de brasileiros, inclusive, que façam parte desse esquema, digamos assim. Isso inclui também empresas. Sem dúvida. Empresas ou instaladas no Brasil, ou até empresas brasileiras ou com parte de capital brasileiro, acaba trabalhando para esse esquema de levar nossos dados para fora. Se você cooptar pessoas ali dentro que tem esse vínculo... Tem se falado muito, por exemplo, das telefonias, né? Das empresas o problema das telefonias é o seguinte: os americanos tiveram uma ação decisiva no controle das redes de informação. Então, eles... Por exemplo, a minha orientadora, a professora Marta Kera, ela tem um estudo muito interessante mostrando o seguinte: o Estado brasileiro já teve uma política informacional, no período militar, inclusive. E ela estudou o caso francês, mostrando quando aconteceu o Minitel, que era um sistema que as pessoas navegavam pelo telefone, elas conseguiam ter acesso a serviços, e o Minitel deixou de operar porque ele foi suplantado pela internet. Então, o que acontece hoje é que grande parte das empresas internacionais que operam, transmitem, trafegam dados, que as empresas locais têm que contratar, são empresas com vínculo norte-americano, com software norte-americano, com tecnologia norte-americana, em que o Estado americano é um player decisivo para várias delas. Um dos principais promotores do desenvolvimento tecnológico dessas empresas da iniciativa privada, a gente conhece como grandes desenvolvedoras, é o financiamento que o Estado americano dá. Então, na verdade, você fica à margem, mesmo que o sujeito da empresa de telefonia esteja bem intencionado, ele não tem como te garantir que aquela sequência, aquele esqueleto, né, aquela espinha dorsal de tecnologia que ele utiliza ali dentro, em algum momento não está sendo utilizada por um adversário, porque a gente não domina nada dessa tecnologia, nada é nacionalizado e mais, nada é aberto, né? Você compra o software ou a infraestrutura toda fechada. Mas aí que eu pergunto, Vladimir, nada do que a gente conhece, ou assim... Existem várias iniciativas na própria internet, você até citou algumas delas, que são dos softwares livres. O Brasil chegou a namorar com essa tecnologia por motivos de economia. Até me surpreendo que, na época, esse argumento tecnológico não era colocado. Esse é um programa que a gente tem possibilidade de estar aberto para a gente, né, pesquisá-lo, para ver se ele não tem nada errado. Na verdade, foi uma decisão econômica. A gente vai usar Linux porque é mais barato. A gente quer usar os editores de texto com base em programações de software livre porque é mais barato. Esse tipo de decisão de Estado, essa política de construção de informação, é esse o caminho que a sociedade precisa direcionar? É essa discussão que nós temos que levantar? Eu acho que é uma das discussões. Veja que eu não estou advogando. Pode ter um software americano excelente que o Estado o adquira, mas se ele for para funções estratégicas, ele tem que ser aberto, ele tem que ser auditável. É inadmissível você ter uma arquitetura informacional na mesa do computador do presidente, em que você tem caixas pretas ali dentro. Até para o nosso telespectador entender, a compra dos caças agora, essa discussão veio à tona. Um dos requisitos é quem vai abrir. Sim. Qual é nosso fornecedor que topa deixar o nosso... Nós estamos querendo comprar um caça, não sei quantos milhões, é uma ferramenta importante de defesa. Qual que topa mandar e o software dele é aberto para a gente dar uma olhada se não tem
alguma porta ali que dizia, em caso de combate, aperte esse botão, todas as aeronaves caem. Então, se você me permitir um exemplo, na Guerra das Malvinas, grande parte, quase tudo que a gente faz hoje é lastreado por GPS. GPS é o sistema satelital gerido pelo Ministério da Defesa norte-americano, pelo aparato de Estado norte-americano. Na Guerra das Malvinas, os americanos acabaram com a precisão do GPS, porque eles eram aliados dos ingleses. Para os mísseis argentinos, que eram comprados com essa tecnologia, né, não acertarem os alvos. Se amanhã você, por exemplo, vamos imaginar num eventual conflito, você quiser tanto tornar aquele dado impreciso quanto desligá-lo, né, você desliga. Até que ponto nós, hoje, do ponto de vista do roteamento físico dos dados, do fato dos americanos dominarem a gestão, né, inclusive a gestão dos domínios, até que ponto nós não poderíamos ficar, por exemplo, à mercê desse tipo de circunstância também? Então, quando é pensar, é entender que foi montado um mundo para nós, tecnológico, né, dentro do discurso ideológico do fim da história, né, de agora acabou, está tudo resolvido, disputa mercadológica, e como se não existisse mais diferença sobre o prisma das relações internacionais, interesses, e nós meio que, espero que estejamos percebendo, que é muito mais complexo que isso. E que aí o conjunto de soluções, você tem que chamar especialistas, tem que pensar o que é a internet, as redes de informação. Não só isso, né? O ambiente interno do governo, que facilidade existe para cooptar a gente dentro do Estado, porque, se me permite falar em termos de relevância, a informação humana, ela é se for estabelecer uma cadeia, né, de relevância, o que é mais relevante? Um assessor que trabalha ao lado da presidência da República e que acompanha o processo decisório da presidente, né? Ou o monitoramento dos e-mails que de vez em quando ela passa ou não, né? E aí, só no caso da nossa presidente, já foi também noticiado que até ela se assustou, foi quase não usa esse negócio, não é tanto assim, né? Como que descobriram, né? Mas é uma conversa à parte. A gente volta daqui a pouquinho, estamos falando sobre espionagem no Palavra Cruzada de hoje, está muito interessante o programa, e no terceiro bloco a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa nossa segurança, como nos proteger. A gente volta já já. Palavra Cruzada está de volta, e aqui no estúdio o agente da Polícia Federal e mestre em Ciência da Informação pela UFMG, Vladimir Brito, está nos explicando e nos contando, dando um programa bem didático, a realidade desses serviços de inteligência, comparando o Brasil com o resto do mundo. No primeiro bloco, a gente definiu um pouquinho como que funciona essas agências. O Vladimir explicou muito bem o que é a NSA e outras agências similares. No segundo bloco, nós percebemos o quanto somos vulneráveis e gostaríamos de tocar diante dessa nossa vulnerabilidade. Estamos pensando em sistema, né? Pensando em política de informação para o nosso país. Diante do que foi ventilado, diante da reação diplomática, até a Florence pode nos ajudar nas perspectivas diplomáticas, né? Estudante de relações internacionais, etc. O que você espera, Vladimir, desse episódio? O que a gente pode esperar de encaminhamento? A presidente deu aquela olhada para o Obama, fez até uma piadinha no Facebook, quando ela chegou perto do Obama falou, eu sei sobre o que você vai falar, esse é o problema. O que você espera dessa situação? Eu espero que o governo tente, a partir de um conjunto de especialistas, montar uma ação sistêmica. Acho que a nossa sociedade não precisa, por parte do governo, de nenhuma solução messiânica de curto prazo. A gente precisa de um caminho. Esse caminho vai, na minha opinião, em repensar o que é o nosso sistema de inteligência no Brasil, qual a efetividade, o dinheiro, né, o valor que a sociedade dá e o que ela espera dele. E repensar, a partir de uma política de informação, como é que a gente se insere nesse contexto informacional global. Porque, por exemplo, existe uma incubadora de empresas criada pela CIA, chamada Inquitel. Diversos dos grandes softwares que depois foram comprados por grandes atores, inclusive esses de imagem, né? Que por que interesse da CIA de um software, por exemplo, de georreferenciamento? Porque é uma coisa mais fácil para você localizar alguém do que você andando com seu celular, né? Aqui, georreferenciado. Para que essa informação? Te dá acesso fisicamente, né? E mais camadas e camadas de informações. Para que eu vou precisar deslocar alguém para fotografar um lugar se alguém vai fotografar e postar georreferenciado num imenso repositório ali? E se ele não quiser fotografar, eu aciono a câmera dele à distância e manda a foto por para mim? Por exemplo, eu uso a câmera dele para poder acompanhar aquele ambiente. Então, é esse nível.
E aí, como nós estamos à mercê de uma agenda informacional que o Estado não teve essa política informacional para dizer qual o projeto da nação brasileira, onde ele se alinha nesse mundo globalizado, tal qual é a nossa agenda econômica, política, né, nas relações internacionais, qual é a nossa agenda informacional, aonde a gente se alinha e existe interseção e onde existe diferença e nós temos que desenvolver essa tecnologia ou desenvolver essa forma. E isso tudo são soluções para um Estado que não tem noção nenhuma, que dentro do aparato dele você tem pouquíssimos especialistas nesse terreno, eu falo no núcleo decisório, né? Você precisa de acúmulo, você precisa acumular para a partir disso construir uma direção e começar a implementar. Ô Vladimir, diante dessa nossa vulnerabilidade, dessa ausência de agendas, nós sabemos que precisamos descobrir um caminho e que descobrir esse caminho ainda vai levar um tempo, né? Nessa Sim. corrida toda, nesse mundo de alta tecnologia, com países muito mais desenvolvidos. Então, que qualquer brasileiro, qualquer cidadão pode ter consciência que vai demorar um tempo para essa proteção. Enquanto isso acontece, talvez até como uma mensagem, um aprendizado de todo esse episódio que tem sido tão discutido, é hora do cidadão começar a repensar a postura dele diante dessa era de invasão total de privacidade, essa exposição que nós hoje temos aí nos colocado na internet, enfim, com os nossos smartphones, enfim, colocando toda a nossa vida aí para ser acumulada para dispositivos de espionagem, sei lá por quem, quando, como e onde? Sem dúvida, o que você está trazendo, na minha opinião, é uma questão muito interessante. Você tem que ter noção, eu tenho diversos colegas que não têm vida digital nenhuma, né? Por quê? Porque tem noção do que é isso. Eles perdem algum aspecto, ganham outro. Eu passei a ter, por conta de pesquisa, atividade, chegou um ponto que o bônus compensa o ônus, mas eu não tem nada do que eu acho absolutamente relevante dentro da minha vida que eu jogue nessa esfera. Então, o cidadão, quando ele coloca a vida inteira dele do ponto de vista digital, ele está se expondo, inclusive, até para o bandido, para a organização criminosa desse nível. Do ponto de vista dos outros atores estatais, eu diria que o perigo sai do terreno do indivíduo, né? E entra no terreno do ator, do sujeito que atua dentro do Estado, do empresário, do gestor, né, de empresas que são estratégicas. Esse cara, com certeza, ele é um alvo direto, né? E é um alvo desses repositórios de, opa, meu celular me levou para a Inglaterra para o encontro e eu estou sendo posto, seja o referenciado por alguém, ou depois eu fui para a China, idem. Então, essas instituições, essas organizações e as pessoas que as compõem têm que repensar bastante o seu modelo de gestão tecnológica, de uso de tecnologias. Já existem, inclusive, empresas hoje que você tem salas protegidas, você não entra com o celular lá dentro. Então, essas empresas vão ter que pensar bastante o custo-benefício, até onde é bacana o uso da tecnologia, até onde ele vira prejuízo, né? E até onde, Vladimir, a gente pode confiar também nesses intercâmbios que são feitos? Eu digo porque atualmente a gente tem enviado muitos estudantes para outros países e a gente aprende também com esses países. Mas até onde a gente pode garantir que o que a gente está aprendendo é suficiente para a gente conseguir, né, depois resolver essa questão que a gente está discutindo hoje? Tem uma dimensão das relações internacionais, né? Você que estuda isso, você tem o poder duro, né? Que é a coerção, o poder militar e o poder financeiro, você tem o dito poder suave, soft power, que é o poder da ideologia, da informação, do conteúdo, né? Então, diversos programas que são disponibilizados por aí são programas do poder suave, de você ganhar aquelas pessoas para a perspectiva ideológica daquele Estado, daquela sociedade. Então, óbvio que nós não podemos cair no contraponto, que é o xenofobismo, que é não me relaciono com nenhuma outra nação. Nós temos que nos relacionar. Mas em determinadas áreas do Estado, você tem que entender que isso existe. Pra você ter uma ideia da dimensão dessa questão do soft power, tem inclusive vários estudos sobre isso, publicações norte-americanas, que se chama a Guerra Fria Cultural. A CIA, durante a Guerra Fria, o início da Guerra Fria, com medo dos intelectuais irem à esquerda, irem para a saída comunista, eles criaram uma esquerda dentro do capitalismo. Então, eles começaram a fomentar a publicação de livros, congressos, encontros, discussões, promoveram atores. Para quê? Para esses atores criticarem o capitalismo dentro do capitalismo. A maior parte, sem inclusive ter noção de que estava fazendo isso. Mas o que é que eles estavam servindo? De dique, né? De, opa, todos os descontentes paravam. Não, veja, aqui no nosso modelo liberal existe oposição, existe debate ideológico. No modelo russo,
Comunista, não. E ela é controlada e nem sabe. Não faz ideia. Porque o seu livro, ó, quer ver, o George Orwell, que escreveu A Revolução dos Bichos, ele era de esquerda, comunista durante uma parte da vida, e ele escreveu esse livro criticando o stalinismo. A Revolução dos Bichos, e depois em 1984, foi transformada em grandes epítetos contra o próprio comunismo que ele reivindicava em parte. Então, e ele nem teve essa noção, e o livro dele foi quase panfletado. Ele, dentre outros, né? Isso tudo pesquisa com base no documento que foi desclassificado, não tem nada de leitura abstrata, inferência. Então, assim, o nível da sofisticação com que se está lidando é muito grande. Eu até acho, nessa mesma linha, que esses documentos vazados pelo Snowden tem essa dimensão. É chamar uma distração, mostrar um problema. Olha, gente, ali um problema. Corre todo mundo para ver se vocês... Fiquem de olho na NSA. Por favor, observem bem a NSA e deixa a gente... Deixa assim em paz, deixa outros agentes... Eu ia até perguntar, depois desse vazamento, né, a gente está sabendo sobre o monitoramento, alguma coisa vai mudar na postura dos Estados Unidos? Não. Nada. Mesmo com a pressão, o pedido de uma resposta do Brasil, né? Agora a Dilma foi um pouco mais dura, um pouco, né? Falou que queria saber tudo e a resposta teria que vir hoje e não veio. Daí a gente já percebe um pouco... Vamos imaginar, nós vamos dizer o quê para os Estados Unidos? Se não, nós saímos da internet. Não. Se não, rompemos relações econômicas com vocês. Não. Nem pensar. Se não, vamos fazer um ataque militar. Para por aí. Nem Né? pensar. Então, na verdade, é o seguinte, é a sensação da impotência de quem acordou, dormiu confiando no modelo, você pegou seu dinheiro inteiro, jogou no sistema financeiro. Eu confio, está aqui minha aposentadoria. No outro dia você acordou, aquele banco não existe mais, o seu dinheiro sumiu. Né? Nós acordamos nessa situação. Nós precisamos ficar nela? Não. O nosso país tem um patrimônio tecnológico, informacional, intelectual, dentro das instituições, inclusive de inteligência, que nos permite sair dessa situação, né, de fragilidade e disposição absurda. Mas não é um caminho de curto prazo, né, e nós temos a primeira coisa que a gente tem que fazer, dentro da minha perspectiva, é entender isso, para a partir disso começar a trilhar o caminho. Eu gostei quando a Maria Cláudia trouxe isso para o lado pessoal, de certa forma. A gente fez um programa logo que soltou essa história da espionagem pessoal, ainda não havia esse aspecto, né, de Estado. A gente fez um programa e ficou muito claro, né, você que assistiu, que não existe privacidade dentro da internet. Tudo que você está fazendo é como se você andasse na rua. E aí eu acho que, volto a dizer, diante de tudo que foi conversado hoje, que é mais um momento da gente chamar a atenção do telespectador para isso. Olha, você está usando, você pode utilizar a tecnologia, mas saiba que ela é vulnerável. Então, se você tem uma informação, um segredo, é uma situação que vai te trazer algum tipo de prejuízo, mude, busque informação, uma forma de se proteger. Não só de uma NSA da vida, mas até mesmo de hackers, de pessoas que estão próximas de nós. Né? Ou seja, não tem mistério nenhum nesse caminho. Né? E em nível interno, você tem organizações criminosas que sabem da fragilidade desses sistemas e que obtêm informação das pessoas o tempo inteiro, que se beneficiam com isso. Se você for pensar sobre o prisma do cidadão comum, né, esse ambiente digital é um ambiente de múltiplas portas que, para quem tem conhecimento tecnológico, é relativamente fácil obter. Então, assim, realmente isso você colocou, eu concordo, as pessoas têm que entender em que terreno estão entrando. Ótimo, eu ganho me comunicando, ganhando agilidade, eu mando meu e-mail, texto, eu não preciso deslocar mais. Perfeito, né? Mas algumas coisas, se eu sei que podem me comprometer ou afetar profundamente a minha vida se caírem na mão de terceiros, eu vou ter muito cuidado para poder lidar dentro desse ambiente. Essa é uma boa dica para a vida, né? E se tem uma coisa que vai te comprometer, uma boa dica, né? Estou diante do policial, não faça, é muito mais simples, né? Sem dúvida. Evite, eu vou falar isso aqui. Se alguém lê, podia ser um crime, podia ser perjúrio, calúnia, difamação, por exemplo. Então não fale, nem para o seu colega, não mande. É mais simples, né? Nem pessoalmente, de preferência. Eu não diria, em relação às organizações criminosas, eu só ponderaria que, independente do meio que elas atuam, se o Estado se debruça para poder persegui-las, certamente elas vão ser afetadas. O indivíduo pode ter cuidado 99% do tempo. Se um dia ele cometer um deslize, à medida que o Estado está operando em cima dele, você vai detectar e desmontar a organização. Boa, Vladimir. Então, gente, a vulnerabilidade, a impotência é internacional. Aqui dentro tem Polícia Federal, tem aparato de poder. Vamos deixar claro, né? Gente, caminhando para o final, as considerações finais dessa história toda da espionagem.
Eu estou ainda muito ansioso para pensar como é que é o mundo depois dessas revelações. Mas aí eu fico pensando, o mundo já estava todo mundo sabendo, é a gente que vai ter que mudar daqui para frente, né? Assim, parece que o negócio é muito com a gente. Né? Sem dúvida, nós não estávamos acordados para que as relações internacionais não são a reprodução, né, do ambiente nacional. Acho que o grande desafio que nós temos aqui, independente, obviamente, de ser legítimo as pessoas quererem proteger sua informação aqui agora, é o Estado pensar o seu modelo de inteligência, é o Estado pensar uma política nacional de informação, né? O ambiente tecnológico que nós estamos inseridos, o que é vital para o Estado e o que não é vital, né? Sem cair em exageros. E acho que a sociedade inteira cobrar, porque eu já tive a oportunidade de dar entrevistas antes, na primeira época do primeiro vazamento, do Julian Assange, assim por diante. E essa discussão falou, o que foi liberado até aqui agora é insignificante em relação ao que é coletado. Obviamente que aquilo saiu de pauta, nós esquecemos, a vida seguiu. E a realidade se encarregou de demonstrar, via esse conjunto, que também não é todo substrato, você pode ter certeza que nós estamos vendo uma parte insignificante do que é coletado, que é muito maior. Então, acho que o nosso desafio enquanto sociedade civil é estar cobrando do Estado, do Parlamento, soluções e um caminho que não seja messiânico, seja um caminho que realmente aponte uma saída estratégica para o país. Gente, nós estamos chegando bem nas considerações finais. Eu me recordei aqui só de uma pergunta, até para o telespectador também se informar. A internet, a própria rede, nós falamos como ela surgiu aí no primeiro bloco um pouquinho. Mas no Brasil, seria possível, por exemplo, o governo brasileiro chaveá-la, ou pelo menos filtrá-la? Ou seja, o cabo que traz a internet, o cabo físico mesmo, ou até o satélite, vamos dizer, ele pode ser monitorado? Existem soluções na China, por exemplo, que a internet, entre aspas, é chaveada. Né? O que eu diria que não é simplista é porque eu tenho uma tecnologia interna. Né? Então, eu tenho meu site. O meu site eu não domino todo o software que eu estou usando no computador, eu não domino o que tem dentro dele. Né? Ou os roteadores que fazem com que os dados trafegam também tem software que eu não domino. Eu comprei ele do lado de fora. Então, quando eu digo que é um pouco mais complexo do que isso, é que nós temos que pensar sistemicamente quais são os pontos, né? Não você impedir o acesso externo, né, e a conteúdo e serviço seria um prejuízo grande em termos de competitividade, acesso à cultura, informação, mas você tem que pensar quais são os núcleos, os bunkers, que você não pode correr risco. Por exemplo, corre na internet que o serviço de inteligência russo tem máquinas de escrever que eles compram da Alemanha, uma das únicas produtoras ainda de máquinas de escrever, para não ter sequer computador, né? Dado o medo em relação a algumas informações de se você usar o computador e ser capturado por outra agência. Então eu acho que nós temos que ter zonas, né? Qualquer projeto de segurança envolve áreas de acesso, em que você diga, algumas áreas aqui eu vou ser radical, né? Em outras não, eu posso mediar, eu vou formar o cidadão, eu vou intermediar tecnologias e assim por diante. Ok, vamos dizer, estou tentando terminar o programa com um pouquinho de otimismo, né? Mas assim, vamos dizer que o desafio é grande, comparado ao que você citou no primeiro bloco, levar o homem à Lua. Seria como se o Brasil estivesse planejando mandar seu astronauta, mas é um caminho. Muito obrigado, Vladimir Brito. As ordens. Muito obrigado, Maria Cláudia Santos, Florence Couto e também a Heloísa Mendonça. E obrigado você, nosso telespectador. Obrigado por participar deste programa, fazendo o convite para compartilhar esse vídeo enquanto nós podemos fazê-lo. Compartilhe pelo YouTube, compartilhe pelo Facebook e nós nos encontramos no próximo Palavra Cruzada.